Steve Jobs, cofundador da Apple e uma das figuras mais influentes no campo da tecnologia. Stephen Paul Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955, em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. Ele foi adotado por Paul e Clara Jobs, um casal que vivia em Mountain View, na Califórnia. Durante sua infância, Steve Jobs já demonstrava interesse pela eletrônica. Ele passava horas desmontando e montando aparelhos eletrônicos, como rádios e televisores. Esse interesse precoce por tecnologia se tornaria uma paixão ao longo de sua vida. Jobs frequentou a Homestead High School, em Cupertino, Califórnia. Foi nessa escola que ele conheceu Steve Wozniak, um colega de classe com quem ele compartilhava um interesse mútuo em eletrônica e computadores. Os dois se tornaram amigos e começaram a explorar projetos juntos. Após concluir o ensino médio, Jobs ingressou na Universidade Reed, em Portland, Oregon. No entanto, ele decidiu abandonar os estudos depois de apenas 6 meses, pois sentiu que estava gastando dinheiro de seus pais em algo que não estava aproveitando plenamente. Em vez disso, ele começou a frequentar aulas avulsas, como caligrafia, que mais tarde desempenhariam um papel importante no design dos produtos da Apple. No início da década de 1970, Jobs voltou para a Califórnia e começou a frequentar reuniões do Homebrew Computer Club, um grupo de entusiastas de computadores. Foi nesse contexto que ele e Wozniak começaram a trabalhar em projetos juntos. Em 1976, eles fundaram a Apple Computer Company na garagem dos pais de Jobs, com o objetivo de criar e vender computadores pessoais fáceis de usar. A infância de Steve Jobs influenciou significativamente seu pensamento e abordagem em relação à tecnologia. Ele valorizava a simplicidade, o design elegante e a usabilidade intuitiva, aspectos que se tornariam características distintivas dos produtos da Apple. Sua visão revolucionária do potencial dos computadores pessoais e seu foco na experiência do usuário moldaram a empresa que ele ajudou a criar. Embora a infância de Steve Jobs tenha sido marcada por alguns desafios pessoais, incluindo a busca por sua identidade como uma criança adotada, sua paixão pela tecnologia e seu espírito empreendedor foram fundamentais para sua trajetória de sucesso. Seu legado na indústria de tecnologia continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo. Steve Jobs e Steve Wozniak eram entusiastas de tecnologia e compartilhavam um interesse em computadores pessoais. Juntos, eles desenvolveram o primeiro produto da Apple, o Apple I, que era basicamente uma placa de circuito que podia ser conectada a um monitor e a um teclado. O Apple I foi um sucesso modesto, e Jobs e Wozniak perceberam o potencial de crescimento do mercado de computadores pessoais. Para impulsionar sua visão e transformar a Apple em uma empresa de sucesso, Jobs e Wozniak precisavam de financiamento adicional. Foi quando Ronald Wayne entrou em cena e se tornou o terceiro cofundador da Apple. Wayne desenhou o primeiro logotipo da Apple e redigiu o contrato de parceria, mas acabou saindo da empresa apenas algumas semanas depois, devido a preocupações financeiras e pessoais. Com o objetivo de lançar um computador pessoal completo e pronto para uso, Jobs e Wozniak lançaram o Apple Duo em 1977. O Apple Duo se destacava por ter uma interface gráfica de usuário e a capacidade de exibir cores, características que o tornaram popular no mercado consumidor e nas escolas. A partir daí, a Apple continuou a inovar. Lançou uma série de produtos bem-sucedidos, como o Macintosh em 1984, o primeiro computador pessoal com uma interface gráfica de usuário totalmente integrada. No entanto, apesar do sucesso inicial, Jobs acabou sendo afastado da Apple em 1985, após conflitos internos e diferenças de visão estratégica. Jobs fundou a Next Inc., uma empresa de computadores, e também investiu na Pixar Animation Studios, que eventualmente se tornaria um estúdio de animação de enorme sucesso. Em 1997, a Apple adquiriu a Next e trouxe Jobs de volta à empresa como CEO. A partir desse ponto, Jobs liderou uma notável transformação na Apple, lançando produtos inovadores que revolucionaram a indústria da tecnologia.
O iMac, o iPod, o iPhone e o iPad foram alguns dos lançamentos mais significativos da empresa durante seu retorno. A Apple se tornou uma das empresas mais valiosas e influentes do mundo, conhecida por seu design elegante, usabilidade intuitiva e integração perfeita entre hardware e software. A fundação da Apple representa o início de uma jornada extraordinária que mudou a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. Ela simboliza a visão empreendedora e inovadora de Steve Jobs e Steve Wozniak, que transformaram uma empresa nascente em um império global. A saída e retorno de Steve Jobs à Apple é um capítulo notável na história da empresa e teve um impacto significativo em seu sucesso posterior. Steve Jobs descobriu uma doença em 2003, quando foi diagnosticado com um tipo raro de câncer pancreático chamado tumor neuroendócrino pancreático. Foi durante um exame de rotina que foram identificadas algumas irregularidades nos resultados dos testes médicos. Inicialmente, Jobs optou por não realizar uma cirurgia para remover o tumor, buscando alternativas de tratamento mais holísticas, como dietas especiais e terapias complementares. No entanto, à medida que o tempo passava, sua condição piorou e sua saúde começou a se deteriorar. Em 2004, Jobs finalmente decidiu se submeter à cirurgia para remover o tumor. Ele passou por um procedimento chamado Whipple, que envolve a remoção de parte do pâncreas e de outras áreas afetadas. Após a cirurgia, Jobs afirmou publicamente que estava curado e que o câncer havia sido removido com sucesso. No entanto, em 2008, Jobs enfrentou um novo desafio relacionado à sua saúde. Ele enviou um memorando interno para os funcionários da Apple, revelando que estava enfrentando um desequilíbrio hormonal, que estava causando a perda de peso e a fraqueza. Ele afirmou que estava em tratamento e que sua condição era mais complexa do que inicialmente se pensava. Ao longo dos anos seguintes, a saúde de Jobs continuou a apresentar problemas. Ele fez várias licenças médicas e ausências temporárias da empresa. Em agosto de 2011, Jobs renunciou ao cargo de CEO da Apple devido às suas condições de saúde. A morte de Steve Jobs ocorreu em 5 de outubro de 2011, devido a complicações relacionadas ao câncer pancreático. Sua luta contra a doença e sua determinação em continuar trabalhando e inovando, mesmo enfrentando desafios de saúde, são testemunhos de sua dedicação e paixão pela Apple e pelo campo da tecnologia.